Alô, torcida tricolor, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Vem comigo, antes de qualquer coisa não esqueça de arrebenta no like, clica nesse gostei, vambora. Gente, hoje saiu aí mais um nome que o Fluminense estaria ali interessado. A gente vai trazer um pouquinho sobre o jogador. Dei uma pesquisada, conversei com pessoas que conhecem o jogador para trazer e tentar mostrar para você como que é esse player, como que ele costuma jogar e tudo mais, tá? Também nesse vídeo saiu a provável escalação, né? E aí, será que o Zubeldia mudou alguma coisa? O que tu acha? A gente vai trazer aqui, tá? Antes de qualquer coisa, peço gentilmente aí para que você fique até o final desse vídeo para a gente comentar sobre o novo nome, né, que o Fluminense está interessado, um novo nome, né, que pode chegar no Fluminense aí, né, se as negociações derem certo de alguma forma, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero sempre falar sobre a Copa do Brasil, que é o nosso grande foco. O Fluminense precisa, né, reverter ali o placar, né? Com isso, a provável escalação que trouxe o Globoesporte.com é essa daqui que você está vendo na tela, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli. A única dúvida, Nonato ou Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo, tá? Então, meus amigos, segundo o Globo Esporte, né, a gente então tem o Zubeldia mantendo o Everaldo, né, e mantendo o Freitas também, né? Os dois jogadores que vem irritando muito a torcida do Fluminense, né? O Fluminense vem sofrendo muito com esses jogadores aí. Freitas vem errando muito, né? No primeiro jogo contra o Vasco foi uma chuva de erros, né? Passou por muitos problemas. Um jogador erra muito e parece que não liga, ele erra assim, né? Everaldo é o centroavante que não faz gol, né? Não faz gol, não dá assistência, né? É complicado. Então a torcida está um pouco revoltada. A torcida esperava que Luiz Francisco Zubeldia mudasse esses nomes, mas pelo menos aqui, de acordo com o Globoesporte.com, a tendência é que Everaldo e Freitas sejam mantidos no time para amanhã, tá? Bom, é o que eu queria? Não, eu acho que dava para mudar aqui, não é possível, né? Porque os jogadores vêm mal. Porém, eu acho que Zubeldia, ele acredita muito no que ele treina, acredita muito no que ele passa para os jogadores, né? E talvez pensando naquilo que é treinado e naquilo que é feito, ou que estava até sendo feito, né? Porque se a gente parar para pensar, o Fluminense perdeu para o Vasco, mas o Fluminense não perdia há quanto tempo? Quanto tempo que o Fluminense estava jogando bem, em alto nível, fazendo grandes jogos contra o Palmeiras fora, fazendo grandes jogos contra o próprio Cruzeiro, fazendo grandes jogos com o próprio Flamengo, né? O Fluminense veio ali de 9 vitórias como mandante, né? Então, assim, isso aconteceu tudo com esse time, né? Então, não é porque aconteceu um problema no jogo, onde o Fluminense toma um gol no finalzinho, que o Zubeldia vai jogar tudo pro lado e vai começar de novo, né? Eu acredito que isso é a convicção de Zubeldia. Agora, se ele tá certo ou se ele tá errado, aí, meu amigo, ele vai pagar o preço, né? Ele vai all in no que ele acredita, né? E para ele hoje, Everaldo e Freitas são, pelo menos é o que eu acho, tá, pessoal? Essenciais pelo que o Fluminense vem apresentando. Por isso que serão mantidos aqui os jogadores. Eu, sinceramente, eu já não aguento mais Freitas, eu não aguento mais Everaldo. Respeito o Zubeldia, se é o que ele quer, mas sinceramente, partir o ano que vem ir embora com esses caras, sumir com esses caras da minha frente, porque eu não tenho paciência e minha gastrite, meu amigo, não aguenta isso, tá? Mas comente aí qual é a sua opinião, se você escalaria o Everaldo, se você escalaria o Freitas. Aí vamos lá, no lugar do Everaldo seria quem? JK, né? E será que o JK tá jogando bem também? O problema, e no lugar do Freitas, será que o Ignacio conseguia jogar bem ali? Eu penso o seguinte, cara, eu acho que a gente vai ver um Fluminense diferente. Independente se for as mesmas peças, eu acredito que esse Fluminense vai estar diferente, muito por causa da volta do Canóbio, tá? Porque o Canóbio parece não, mas o Canóbio ele é fundamental pro jeito do Fluminense jogar com o Zubeldia. Tanto é que o Canóbio não tá, o Fluminense perde o jogo, né?
Então, assim, eu não acho que isso seja coincidência. Não acho. E eu acredito que Agustín Canóbio é uma das peças-chaves para fazer esse time do Fluminense jogar bola, tá? Ah, Thiago, mas tá botando muita confiança no Canóbio. Não, não é questão de confiança no Canóbio. É a engrenagem do Canóbio junto com o restante do time, entendeu? É o acréscimo dele ao time. Não tô falando que o Canóbio sozinho resolve, não é isso. Mas o Canóbio nesse jogo, nesse time, no planejamento, no jeito que o Zubedinha gosta de jogar, faz muita diferença. Então é isso que eu tô me apegando. Eu tô me apegando a isso. Que com a volta de Canóbio, o Fluminense automaticamente será superior do que foi no primeiro jogo contra o Vasco, onde a gente começou vencendo, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo tudo desandou, tá? Então, mas é sempre bom pensar isso. Que a gente fez um primeiro tempo, a gente jogou bem, né, o primeiro tempo, só que no segundo tempo acabou dormindo no ponto. Se não dormisse, o Fluminense hoje estaria melhor. E também não acho que é um resultado super difícil de alcançar. Pô, é ganhar o Vasco de 1-0 para levar para os pênaltis, né? É 1-0. Dá para fazer. 2-0. Não dá para fazer? Dá pra fazer. Mas esse aí é o ponto que eu tenho medo. Quando precisa fazer gols e quando eu olho pro meu centroavante é o Everaldo. Aí eu também fico tenso igual vocês, tá? Agora, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Saiu a informação hoje, né? Que o Fluminense está ali interessado em mais um volante, né? E seria aí mais um volante mesmo. Agora a gente tá falando do Galarza, tá? Vou até separar aqui a informação e tudo direitinho pra gente trocar aquela ideia. O Galarza do Tajeres, né, um jogador jovem, né? Põe na tela, diretor. Ó, o Fluminense está interessado na contratação do volante Matias Galarza, né? Matias Alejandro Galarza, né, de 23 anos. Ele pertence ao Tajeres da Argentina, né? Tajeres sempre com bons jogadores. O jogador vem se destacando no clube de Córdoba. Tricolor tem a concorrência do Atlético Mineiro. Então, o Fluminense não está sozinho aí. Lembrando que essa informação, pessoal, é do Everton, né, Guimarães, do Guilherme Souza, e quem trouxe também com exclusividade, todo mundo deu essa notícia quase ao mesmo tempo, foi o César Luiz Merlo. Esse cara aqui quase nunca erra, eu tenho até que seguir ele. É um cara muito bom também. Então, o que acontece aqui? O Fluminense estaria interessado nesse Galarza, né? E o que é esse Galarza, né? Então vamos lá, põe na tela que chegou a hora da gente mostrar quem é este jogador que o Fluminense está interessado. O Matias Galarza, pessoal, ele é um volante, tá? Como você pode ver aqui no mapinha de calor, ó, no meio da sua tela tem um mapa de calor e você vai ver que realmente ele é um volantão. E quando eu falo volantão, é volantão mesmo. Tu vê que ele mal vem aqui, ó, na linha da grande área. Tu vê que ele fica aqui na maior parte no seu campo, né? No campo de defesa, no campo do time, né? E por que isso? Porque ele é o famoso camisa 5, tá, pessoal? Então, ele joga na de quem hoje no Fluminense? Ele joga na do Bernal, ele joga na do Otávio, né? Por quê? Porque eu enxergo tanto Martinelli e Hércules, eu enxergo mais eles como um segundo volante do que primeiro. Então, o primeiro volante, que é esse, o camisa 5, o primeiro volante é o cabeça de área aqui, é o cara que fica antes dos zagueiros, né? Ou depois dos zagueiros, né? Depende de onde que tu vai em relação ao campo. Você tem ele aqui, ó, tá? O que acontece, pessoal? Eu confesso pra vocês que eu não conheço muito jogador, porém, conversei, mandei mensagem muito pro meu amigo Felipe Barros, e ele também fez essa publicação aqui, dizendo e falando um pouquinho sobre o Galarza. Ele vai falar que o Galarza é um jogador bastante em posição física. Esse ponto aqui já deixa muito claro que tem dedo de Zubeldia aqui, tá? Se de fato essa informação for confirmada, e o César Merlo é um cara que eu particularmente nunca vi ele errar, né, de informação, então é um cara realmente que tem muitas informações boas. Eu acho que isso aqui faz muito sentido. Eu vou explicar o porquê faz muito sentido isso aqui no finalzinho do vídeo, tá? Agora, falando sobre o jogador, já começa no grande ponto que eu acho que o Fluminense vai começar a ver, ou vai começar a tentar esse ano, jogadores do mercado argentino. Por quê? Porque o Zubeldia é argentino, gente. Então, certamente ele conhece muitos jogadores
bons de lá. Então, o Zubeldia tem essa parada, ele vai tentar trazer esses jogadores. E o primeiro ponto que o Felipe Barros vai destacar, que ele é um jogador bastante em posição física, se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que quer o Zubeldia. Vale lembrar que hoje cedo eu trouxe para vocês que o Zubeldia falando sobre Nonato e Hércules, e ele comenta que o Nonato é um jogador melhor com passes curtos para sair lá de trás. Então eu tenho sentido que o Zubeldia tem sentido falta desse jogador, né? Desse jogador que consiga sair da pressão alta do adversário, né? E quem sabe não seja o Galarza e ele com toda essa imposição física, ó. Atleta destro, né? Então a gente tá falando que ele é destro, né? Direita aí. De 1,80 m, né? É uma boa altura, que tem uma boa qualidade para jogar e marcação firme, tá? Então, o nosso querido Galarza aqui, ele é um jogador focado na marcação. Por isso que a gente fala que ele é aquele volante 5, aquele pitbull mesmo. Morde, marca pra caramba, né? É esse cara. Pisa pouco no terço final, bem pouco mesmo, a gente já mostrou o mapa de calor para vocês, jogando mais da frente para o jogo e usando bastante a bola longa para conectar seu time com o terço final. Então ele é um cara aqui, ó, bola longa. Mesma coisa que o Nonato fez no jogo contra o Vasco, e o Zubeldia elogiou na coletiva, né? Que ele botou o Nonato para isso mesmo, para que o Nonato buscasse essa bola longa, né? Aonde foi até aquele lance do Everaldo, que o Léo Jardim, na minha opinião, tinha que ter sido expulso, né? Lembra disso? Então, a característica do Galarza é todinha de um jogador que o Zubeldia quer para jogar de camisa 5, né? Não sei se tu reparou isso. Aí vai falar o seguinte, ó. O jogador tem bastante força para progredir com a bola dominada e é bem firme nas disputas. Não é um jogador veloz. E se o oponente tiver campo para correr, tende a sofrer no 1x1, né? Aos tricolores, lembra demais Facundo Bernal, até na forma de correr e a biotípia. O que acontece aqui, galera? Ele tem o mesmo biotipo do Bernal, né? O estilo grandão e tal, marcador. Tem menos qualidade que o Bernal, tá? Principalmente com o pé, que não é o dominante do que o uruguaio. Mas hoje é um jogador mais pronto fisicamente, mais consistente na fase defensiva. Então o que acontece, galera? Ele lembra muito o Bernal, mas hoje ele está mais pronto do que o Bernal. É um jogador mais preparado. Por que disso? Porque o Bernal veio do mercado. Até conversando com o Felipe Barros hoje, ele falou isso, é verdade. Como o Bernal veio de um mercado muito fraco, né? Isso atrasou o desenvolvimento do Bernal, né? Já o Galarza, como ele está jogando em alto nível e a Argentina é um mercado muito bom, ele vem, caso o Fluminense consiga a contratação, e viria ali de forma mais pronta, mais preparado, tá? Então esse é o Galarza, jogador que o Fluminense estaria ali interessado, tanto o Fluminense quanto o Atlético Mineiro. E uma curiosidade aí é que ambos têm técnicos argentinos, né? Sampaoli no Atlético Mineiro e Zubeldia no Fluminense. Então é um jogador que o técnico gosta muito porque cumpre bem as questões táticas, tá? Então vamos ver aí o que vai acontecer no futuro. Pelo que foi falado, eu acredito que faz sentido. Mas quando eu vejo mais um volante sendo relacionado ao Fluminense em relação ao mercado, mostra que realmente teremos saídas no nosso meio de campo. Aí fica a mercê da gente achar se é o Martinelli, se é o próprio Hércules, né? Se é o Facundo Bernal. Lembrando que o Hora do Flu, juntamente com o Bastidores do Flu, a gente trouxe que Real Betis voltaria para tentar novamente Facundo Bernal. Então talvez o Fluminense, já até sabendo disso, já está se preparando para sair o Bernal e chega um Galarza aí no Fluminense para poder repor, tá? Então assim, meus amigos, teremos saída com certeza de volantes aí, tá? Para que o Fluminense, ó, só esse mês foi Filipinho, Mandaca, agora o Galarza, né? Então realmente o Fluminense está querendo volante e muito no estilo de Facundo Bernal. Eu acredito que o jogador que deve deixar o Fluminense seja Facundo Bernal mesmo, até porque a gente tem informação que o Betis tentará ele novamente, tá bom? No mais é isso. Queridos, não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever, de ativar o sininho tricolor e ter você aqui, meus amigos, você sabe que é um privilégio, uma honra, né? E você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante para o canal Hora do Flu. É um nome interessante esse do Galarza. Acho que o mercado argentino é absurdo de bons jogadores, tá? Então se você tem ali, ó, mercado argentino e os jogadores costumam se adaptar muito rápido aqui e mandar bem. Eu gosto desse mercado
E gosto também de saber que o Fluminense está no mercado, está negociando, está, né? Eu gosto disso, Fluminense. Não adianta essa parada de esperar a Copa não, meu amigo. Ninguém tá esperando por nós não, vamos pra cima. Beijo, gente, valeu, forte abraço, saudações colores. Fui.